A segunda lei do poder. Por que seus amigos vão te trair? Pensa rápido. Quem tem mais chance de te apunhalar pelas costas? Aquele inimigo declarado, que você já sabe que não vai com a sua cara? Ou o seu amigo? Robert Greene é o autor de As 48 Leis do Poder e nos dá uma resposta que incomoda. Nunca confie demais nos seus amigos e aprenda a usar os seus inimigos. Parece radical, meus caros, eu sei, mas até um pouco cínico. Mas a verdade é desconfortável e que a história já provou várias vezes. O maior perigo não vem do seu adversário óbvio. O perigo real, muitas vezes, vem do amigo que senta ao seu lado, que sorri para você, mas que, secretamente, lá no fundo, inveja tudo o que você é e tudo o que você tem. É uma pílula difícil de engolir, eu sei. Nosso intuito aqui é correr para os amigos quando as coisas apertam, achando que essa amizade é uma fortaleza. Mas no xadrez do poder, essa fortaleza pode desmoronar e virar uma armadilha. E neste vídeo, a gente vai fundo nessa segunda lei. Vamos entender a psicologia sombria por trás da inveja que transforma amigos em traidores. E descobrir por que, contra toda a lógica, um antigo rival pode se tornar o seu aliado mais leal no jogo complexo do poder. E acredite, se você não aprender esta lição, alguém, em algum momento, vai usá-la contra você. Primeiro, problema com os amigos. Anatomia da traição. Vamos lá. Para sacar a lógica fria de Greene, a gente precisa olhar para a amizade de um jeito diferente. Por que um amigo é mais propenso a trair? A resposta está numa emoção que existe desde sempre. A inveja, meus caros. Então, pense assim. A amizade funciona bem quando todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Mas quando um dos amigos começa a subir na vida, a ter mais sucesso, mais grana, mais reconhecimento, aquele equilíbrio delicado se quebra e, sem querer, o seu sucesso vira um espelho que reflete as frustrações do outro. E o que era uma admiração, lógico, pode azedar e virar um pressentimento perigoso. Vamos lá. Imagina aí no trabalho. Você e um colega começam juntos, passam pelos mesmos perrengues, reclamam do mesmo chefe, são parceiros e de repente você é promovido e a dinâmica muda na hora. Você não é mais o colega, você é o chefe. Sua subida pode despertar no seu amigo uma inveja que nem ele sabia que sentia. E aí ele começa a minar o seu trabalho aos poucos, a questionar as suas decisões pelas costas, a sabotar a sua autoridade. Ele sente que a sua sorte foi, de alguma forma, uma injustiça com ele. Greene usa uma história pesadíssima para provar o seu ponto. E aqui nós vamos mais uma vez à história. E é o imperador Miguel III e seu amigo Basílio. Prestem atenção. Miguel encontrou Basílio, um simples camponês, e o tirou da lama. Deu a ele poder, riqueza, educação e o transformou no seu homem de confiança. Miguel confiava em Basílio mais do que em qualquer pessoa. E o resultado? Basílio, sentindo o gosto do poder e querendo sempre mais, começou a conspirar. Primeiro convenceu Miguel a eliminar o próprio tio, conselheiro real. Depois, numa noite, Basílio simplesmente assassinou o imperador enquanto ele dormia
e tomou o trono para si. E aí, meus caros, o amigo que Miguel criou do nada foi o mesmo que o destruiu. A confiança cega no amigo custou o império e a vida. E essa história, apesar de extrema, mostra a real da lei. Quando você contrata ou promove um amigo, você mexe com emoções perigosíssimas. A gratidão raramente é tão forte quanto a inveja, e o favor que você faz pode ser visto como um peso, uma lembrança constante de que você está por cima. Seu amigo pode sentir que nunca vai conseguir pagar essa dívida, e esse sentimento vira ressentimento. E o pior, ele conhece suas fraquezas, suas inseguranças, e essa intimidade, em vez de criar lealdade, pode gerar desprezo e a tentação de usar tudo isso contra você. E agora a seção 2, o paradoxo da inveja e da falsa lealdade. O mais louco dessa lei, meus caros, é o paradoxo que ela revela. A gente acha que a lealdade de um amigo é certa, mas como vimos, a proximidade pode ser uma armadilha. Muitas vezes, seu amigo vai concordar com você, só para evitar o conflito, escondendo o que realmente pensa. Isso vai criar uma falsa sensação de segurança. Você acha que está tudo bem, mas não faz ideia do que ele realmente pensa, até ser tarde demais. E a inveja é tipo um veneno que age em silêncio. Ela não se anuncia, ela aparece em conselhos, que na verdade são críticas, em elogios ou com uma ponta de sarcasmo. Ou ainda, meus caros, naquela falta de entusiasmo genuíno quando você conquista algo. A pessoa invejosa não quer só o que você tem, ela quer que você perca. É um sentimento que destrói qualquer relação pela base. Quando você está no poder, você precisa de gente competente e objetiva, e não de bajuladores. Um amigo pode pensar 2 vezes antes de te dar uma notícia ou dizer que sua ideia é ruim, com medo de te magoar. Mas quem busca o poder não pode se dar esse luxo. Você precisa de críticas, de desafios, de gente que te force a ser melhor. E, ironicamente, é mais fácil achar isso no inimigo do que em um amigo. Mas antes da gente falar da solução que o nosso escritor Robert Greene propõe, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu na pele a inveja vinda de alguém próximo? Você já foi prejudicado no trabalho ou na vida pessoal por um amigo em quem confiava? Deixa aí nos comentários, mesmo que de forma anônima. As suas experiências poderão ser lições valiosas para a nossa comunidade. E, é claro, se você curte esse tipo de análise estratégica sobre o comportamento humano, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora nós vamos entrar na solução. A genialidade de usar os inimigos. Ok, então se amigos são risco, o que a gente pode fazer? A segunda parte da lei dá a resposta. Aprenda a usar os seus inimigos. Isso pode parecer ainda mais perigoso, mas a lógica por trás é brilhante, muito brilhante. Então vai lá, pensa bem. Um antigo inimigo não espera nada de você. Ele não tem expectativa de tratamento especial. E se você o derrota e, em vez de esmagá-lo, oferece uma oportunidade, uma chance de se juntar ao seu time, você quebra todas as expectativas, meus caros. E esse ato de generosidade inesperada pode transformar um adversário em um aliado surpreendentemente leal. Sabe por quê? Porque um ex-inimigo tem tudo
a provar. Ele sabe que está sendo vigiado. Ele vai se esforçar e mais, vai trabalhar com mais garra e ser mais transparente para mostrar que a sua confiança valeu a pena. A lealdade dele não vem de emoções do passado, mas de um interesse claro e presente. Provar o seu valor e manter a posição que acabou conseguindo. E a história, novamente, com vários exemplos de líderes, sacaram isso. O Papa Júlio II tinha uma relação terrível com Michelangelo. Eles eram rivais. E Michelangelo desconfiava do Papa e tinha um temperamento difícil. Mesmo assim, meus caros, quando Júlio II precisava de alguém para a tarefa monumental de pintar o teto, a Capela Sistina, não sei se vocês conhecem, ele não chamou um amigo, ele escolheu Michelangelo. Ele sabia que um rival, ainda mais um gênio, faria tudo para superar as expectativas e calar os críticos. E o resultado? Uma das maiores obras de arte da história. Um amigo talvez se acomodasse, um rival buscou a perfeição. Mas o exemplo mais genial talvez seja de Abraham Lincoln. Depois de ganhar uma eleição disputadíssima, Lincoln fez o impensável. Convidou seus 3 maiores rivais, caras que o atacaram publicamente, para os postos mais importantes do seu governo, formando o que ficou conhecido como o time de rivais. Todo mundo achou que ele tinha enlouquecido, mas Lincoln entendia de gente como ninguém. Ele sabia que, ao trazer os inimigos para perto, ele não só neutralizava a posição, mas usava o talento e a ambição deles para um objetivo maior: salvar o país. E esses homens, agora no seu time, se tornaram mais leais e eficientes do que qualquer grupo de amigos bajuladores jamais seria. Eles tinham muito a provar para se permitirem falhar. E agora a aplicação prática para concluirmos este vídeo. Primeiro, separe amizade de negócios. Evite misturar os laços de afeto com os cálculos frios do dinheiro e do poder. Se você precisar contratar um amigo, que seja pela competência e não pela amizade, e deixe as regras bem claras desde o começo. Segundo, enxergue valor nos seus adversários. Aquele concorrente que te desafia o tempo todo pode ser a pessoa que você precisa para inovar. Aquele crítico que aponta suas falhas pode ser a sua melhor fonte de feedback honesto. Não queime pontes à toa. Um inimigo de hoje pode ser o aliado que você vai precisar amanhã. E por último, se você não tem inimigos, como diz Green, talvez seja a hora de se preocupar. A ausência de inimigos pode significar que você nunca toma uma posição e que não desafia ninguém, que não se arrisca. Ter inimigos significa que você defende alguma coisa. No fim das contas, o jogo do poder pode ser equiparado a um jogo de xadrez. E nesse tabuleiro, o peão que sempre esteve do seu lado pode ser o primeiro a te dar o cheque. Já aquele cavalo do adversário, se você souber capturar e colocar ao seu lado, pode defender o seu rei com uma lealdade que você nunca imaginou. O verdadeiro poder não está só em ter amigos, mas em saber usar tanto os amigos quanto os inimigos a seu favor. E, para finalizar, aqui vai a mensagem: olhe ao seu redor, quem são as suas peças e qual vai ser a sua próxima jogada. E é isso, muito obrigado por assistirem até o final, espero que tenham gostado e não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo.